Falamos a semana passada acerca do julgamento. Trabalhamos dois aspectos do julgamento. Falamos acerca do julgamento que Jesus condena, que é o julgamento hipócrita. Ele vai trabalhar acerca do capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 5. Jesus ele vai tratar acerca do julgamento hipócrita. E dentro desse assunto, Jesus ele não está anulando o julgamento correto. Tanto é que ele mesmo, no decorrer da leitura do capítulo 7, você vai observar que ele mesmo vai julgar, mas é um julgamento segundo a Escritura, um julgamento correto. Mas o julgamento que está implícito aqui, que Jesus vai proibir, é o julgamento hipócrita. Ele vai dizer no primeiro versículo, capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse tipo de julgamento é o julgamento que Jesus proibiu, condenou. É o julgamento hipócrita. Então ele está deixando bem claro que não haverá nenhum refrigério a essa tal pessoa que julga hipocritamente falando. Quando ela julga hipocritamente falando, é um julgamento sem misericórdia, é um julgamento sem compaixão, sem nenhum afeto. E quando tal pessoa julga dessa forma, Jesus está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque para vocês, Deus julgará vocês, e não haverá misericórdia no julgamento de Deus para vocês. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, o meu Pai não poupará vocês do julgamento. Da forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Não haverá alívio para o julgamento de vocês. Não haverá refrigério para o julgamento de vocês. Interessante que esse assunto do julgamento, ele vai falar daquele importuno ou daquele hipócrita que está preocupado com a vida alheia. Se você observar aqueles que estão no grupo da igreja, eu coloquei uma figura de um menino que está com caibro no olho, e daquele outro menino que está simplesmente com uns cílios dentro do seu olho tentando tirar. Quem geralmente acontece com os melhores seres humanos da terra, um cílio vir no olho e nos incomodar até que nós tiramos ele. E é exatamente isso que a figura está mostrando. E é exatamente aquilo mesmo. Jesus está demonstrando a preocupação daquele hipócrita de julgar. Ele está dizendo: veja bem, não tenham julgamento hipócrita, porque Deus julgará você sem piedades, não haverá misericórdia para vocês. Então, da forma de que você apontar o dedo, será apontado para você também. Ele não está falando em relação aos homens, ele está falando em relação a Deus. Olhe comigo o versículo 2, só estou dando uma recapitulada para nós entrarmos no assunto. Do versículo 1 nós vamos trabalhar hoje, simplesmente, só, que é por demais profundo o assunto. Capítulo 7 de Mateus, o capítulo 7, e agora o versículo 2, ele vai dizer: pois com o critério, com a forma, com o jeito que você conduzir o teu julgamento, preste bem atenção nisso aqui, com que julgardes o seu próximo, sereis julgados também. Quem é que vai fazer isso? Os homens? Não, é Deus. Deus irá julgar os homens com o mesmo critério que esse tal homem usou para julgar o outro. Deus não terá piedade, Deus não vai aliviar com a mesma desenvoltura
na ira, no desejo de prejudicar, no desejo de um julgamento desconstrutivo, depreciativo, da mesma forma Deus irá julgar essa tal pessoa. É isso que Jesus está falando aqui. Então o que Jesus está dizendo, presta atenção na sua vida, cuida da tua vida, porque a tua vida não está tão boa assim. Você está com um caibro no olho e está tentando tirar, está preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão. Tome cuidado. E geralmente que aquele que está com caibro no olho é o que mais julga, é o que mais aponta, é o que mais acha que ele é o justinho, o último, a bolacha do pacote, é o santo, me permite a expressão, é o santo do pau oco, é o santo da lata vazia, só faz barulho, mas conteúdo que é bom não tem. E ele vai se pegar nessa condição, e Jesus está se arremetendo aos fariseus, porque eles eram, por natureza, completamente hipócritas. Ele está dizendo, preste atenção, com o critério, com o jeito, com a forma que você julgar o próximo, Deus julgará vocês também, sem exceção nenhuma. Então toma cuidado. Jesus está dando um toque, ei, presta atenção, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Então Jesus, ei, olha para a sua vida. O que você está preocupado com a vida do irmão? Olha para a tua, porque a tua está pior que a do teu irmão. No teu olho tem um caibro, no teu olho, Nicodemos vai dizer, no teu olho tem um poste, e no olho do teu irmão só tem um cisco, muito fácil de ser tirado, mas no teu olho é muito difícil ser tirado. Então qual é a tua preocupação? Então é esse momento que nós temos que ir para o espelho, ou dar um mergulho na nossa vida cristã e ver como é que ela está, porque a partir do momento que eu estou me preocupando com a vida cristã do meu irmão, nesse contexto que Jesus está ensinando aqui, é porque o caibro já está no meu olho já faz tempo. Porque quem age com essas expressões, presta atenção nisso, quem age com essas características são pessoas que verdadeiramente estão preocupadas com a vida alheia, não do fato construtivo. Não é um julgamento justo, mas é um julgamento hipócrita, depreciativo. Então esse tal já não está com espírito de pegar na mão do teu irmão e ajudá-lo a colocar de pé. Não é esse espírito aqui que Jesus está mostrando. O espírito aqui que Jesus está mostrando é de alguém que está pronto, preparado para destruir, para expor, para aniquilar a vida do outro irmão, como esse membro pior do nosso corpo, que Paulo vai tratar, que é essa língua felina. É o pior membro do nosso corpo, é a língua. Então é isso que Jesus está tratando aqui. É isso que ele vai tratar. Ou como dirás a teu irmão, versículo 4, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E aí Jesus vai dizer, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se já é difícil você enxergar, porque a condição aqui é de alguém que perdeu a visão. A condição aqui do trave no olho é de alguém que perdeu a visão faz tempo. Lembra? Volta comigo aqui. Ele está se arremetendo da luz e as trevas, preste bem atenção, não terminou o assunto. Ele está se arremetendo da luz e a treva. Aqui, volta comigo, o capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6 de Mateus, versículo 22 e 23. Olha o que ele vai dizer. São os olhos
a lâmpada do corpo. Ele está dizendo, é através, na concepção judaica, eles zelavam muito pela visão. Por que que você vai ver os cegos na beira do caminho? Porque eram desprezados, não tinham condições de olhar para a vida. Eles eram considerados que estavam em tremenda treva, por serem cegos. Há uma certa feita que um cego vai cruzar o caminho de Jesus, e os discípulos vão dizer: Jesus, quem pecou, foi ele ou foi os pais? Porque eles tinham como pecado de nascença. Jesus vai dizer: não foi nem o pai nem a mãe que pecou, isso é para a glória de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus. São os equívocos da vida judaica. Mas aqui Jesus vai dizer, e eles vão entender muito bem isso aqui: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, o que ele está falando de olho bom, e do seu corpo ser todo luminoso? É de você ter uma visão cristã, é de você enxergar as coisas como Deus enxerga, é você ver como Deus vê, é você perceber como Deus percebe, é você tratar como Deus trata. Você tem que fazer uma perguntinha assim: se fosse Deus no meu lugar, como Deus agiria? Se fosse Deus no meu lugar, como Deus veria? Então, na condição de súdito do reino, Jesus está dizendo: se os teus olhos forem bons, se vocês viverem o reino de Deus aqui agora, se vocês derem atenção a tudo aquilo que eu tenho ensinado no Sermão da Montanha, se vocês ouvirem a minha voz, ouvirem as minhas palavras, então os teus olhos haverá luz e serão bons, e todo o teu corpo será luminoso. Mas ele vai dizer outra questão, ele vai falar em dois aspectos: negativo, positivo. Primeiro o positivo e o negativo. Olha comigo, versículo 23: se porém os teus olhos, existe um porém aqui, se porém, preste bem atenção, que para a luz, para o bom não há porém, mas para o negativo há porém. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam em trevas, que grandes trevas serão? Então, se todo o teu corpo está, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, tudo estará em trevas, tudo estará numa tremenda escuridão, e essa tal pessoa, ela não consegue enxergar com os olhos cristãos, ou com os olhos da fé, ela não tem condições de ver. É por isso que você vê um monte de crente murmurando, reclamando, vê uma situação difícil para a igreja, aí ele já logo murmura e reclama: ah, não vai dar certo não, ai, porque não vai conseguir, ai, tá vendo, irmão, como que é difícil? É esse que não consegue ter visão de Deus, é esse que não consegue ver que a obra é de Deus, e é que Deus governa. Ele não consegue ver, tudo para ele é difícil, tudo para ele é mal, tudo ele vê com maus olhos, tudo que é feito, tudo que é executado, tudo que é realizado, essa tal pessoa verá com olhos maus, ela nunca vai ver com olhos bons, porque todo o teu interior está em trevas. Quem é esse que estão em trevas? Todo o teu interior são aqueles que estão diante de Jesus. Presta atenção, é um enredo aqui, que estão lá no monte da montanha ouvindo. Jesus está dando um recado: vocês que não ouvirem, vocês que não obedecerem, vocês que não quiserem viver o reino de Deus, aqueles que não derem ouvir, estarão em tremendas trevas. Vocês que olharem e ouvirem para tudo isso que vocês estão vendo diante dos olhos de vocês, vocês que estão ouvindo tudo isso que vocês estão ouvindo, se vocês não acatarem, todo o teu corpo estará em trevas. Ele está falando de vida interior aqui. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas aí a gente vamos lá agora para o versículo 6, e nós vamos parar aqui, porque exatamente o versículo 6, ele tem muita coisa para nos ensinar aqui. Parece que não tem nada aqui, né? Mas tem. Versículo 6, depois dele chamar de hipócrita,
Jesus é interessante que ele usa essas expressões, ele chama os fariseus de víboras, né? Raça de víboras. Ele usa umas expressões fortes, raça de víboras, né? E aqui ele usa seus hipócritas. E agora ele vai tratar aqui o versículo 6. Ele continua falando, só que agora ele vai mudar. Só que agora, aqui, o versículo 6, ele determina o julgamento justo. Nesse versículo 6, quando ele inicia o capítulo 7, ele fala do julgamento justo e o julgamento injusto. E agora, no versículo 6, ele muda agora a história. Agora ele vai mudar tudo aqui. Agora aqui, ele determina o julgamento justo, nesse versículo. Preste atenção. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Para aí. Mas dentro dessa introdução, meu irmão, você quer dizer alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa que você queira falar que ficou dúvida? Tem alguma pergunta que você queira fazer dentro do capítulo 7, versículo 1 ao 5? Você tem alguma dúvida? Ficou alguma questão que você não compreendeu? Se tiver, você pode falar, ou você quer falar alguma coisa, está aberto para você falar também. Fique à vontade. Não tenha medo de errar, tá bom? Fique à vontade. Tá tudo certo? Então tá tudo certo. Então vocês estão pegando bem. Então, no sentido aqui de Jesus está chamando, ele se relata aos fariseus. Por que hipócrita? Porque eles são mentirosos. Exatamente, porque eles não praticam. Porque é exatamente o que eles fazem. Eles não se enchiam falando que eles sabiam, vocês conhecem toda a lei de Moisés, mas eu chego até vocês, estão me rejeitando. Ele fala dessa hipocrisia porque Jesus já vem acompanhando a hipocrisia deles. Por exemplo, na hora de lavar as mãos dos discípulos. Por que os teus discípulos não lavam a mão? Ele não conhece a lei de Moisés? De perto, de dentro para fora, de fora para dentro. E o julgamento de Jesus é justo. O que não é justo é o julgamento deles. Sem compaixão, sem misericórdia. Por isso que Jesus vai falar, da mesma forma que vocês julgados, vocês vão ser julgados. É obviamente que isso serve para nós. Mas nem deu. Está lá, né? Está lá, você colocou? Exatamente. Não é assim. E muitas pessoas usam isso. Irmão, usa para se defender dos erros. Irmão, não pode julgar não, irmão. Tem muita gente que usa esse versículo para defender o seu pecado, para justificar o seu pecado. Não é isso que Jesus está falando. Não. É uma sequência e acaba perdendo a oportunidade. Então Jesus não anulou o julgamento, mas julgamento justo. Paulo na Santa Ceia, o que ele vai dizer? É interessante que ele vai dizer assim, ele não vai falar nada dele. Pois eu vou transmitir para vocês o que eu aprendi do Senhor, que na noite que foi traído, ele vai falando, presta atenção no que ele vai falar. Ele viu. Então, Allah vai dizer, na Santa Ceia, vai dizer, examine-se o homem a si, pronto. Ali a proibição do julgamento, que é esse julgamento aqui, ó. Presta atenção. Tem que ligar é umas pontes.
Aham. Não importa onde esteja. Nós vamos falar isso hoje. Está aqui dentro do versículo 6. Na palavra. Aham. Sim, e outra, quando está diante de você, eu sempre digo, é contigo mesmo. E aí Deus lhe provando para ver qual é a postura do cristão diante disso, é contigo mesmo. Deus põe na frente, permite, para ver qual é a nossa postura, né? E a gente nesse momento tem que ter discernimento e sabedoria, né? A intenção do cristão é ganhá-lo, mas se não for possível, bate a poeira do pé e cai fora, que aí não vai dar certo. E nós vamos falar isso hoje, dentro do versículo 6. Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Está tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá. Então Jesus, ele vai continuar, ele vai falar agora a questão de: não dei aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Esse dito de Jesus ele é muito difícil de interpretar. Por quê? Porque ela exige uma exclusividade que é precisamente o contrário do espírito da mensagem cristã. Interessante que Jesus, às vezes, havia coisas que Jesus falava com os discípulos, falavam com a multidão, que era de fácil interpretação, era fácil do povo entender, era fácil às vezes os seus discípulos entenderem, mas tinha vezes que Jesus falava de uma forma que nem os discípulos entendiam o que ele falava, era complicado entender. E uma das palavras de Jesus difíceis de entender é essa aqui, é o versículo 6, talvez seja a chave de maior dificuldade de se entender o versículo 6 aqui, o que é que ele está falando. Então a igreja primitiva, aplicava esse texto, esse versículo, em duas circunstâncias particulares. A primeira é que os judeus usávamos, que acreditavam que os dons e a graça de Deus eram somente para os judeus. Então se acreditava, esse é o primeiro ponto, que os judeus usavam esse versículo, porque eles acreditavam que somente os dons e a graça de Deus era somente para os judeus. Então os inimigos também do apóstolo Paulo, os cristãos judeus, eles também sustentavam que os pagãos, antes de poder entrar, né, ou antes de poder fazer parte na igreja, eles deveriam se circuncidar-se. Quem são esses pagãos? Gentios. Então eles tinham essa crença de que esse versículo era exatamente isso, era assim que eles pensavam. Então os pagãos, eles deveriam circuncidar-se e aceitar a lei, quer dizer, fazer-se judeus para que antes de poder chegar a ser cristão. Então, não, é que esse versículo é o que Jesus está dizendo, é que primeiro vocês, os pagãos, gentios, né, vocês precisam primeiro acatar a nossa ordenança, a nossa lei, precisam se circuncidarem e adotar toda a lei, a praticar toda a lei, aí então vocês poderão chegar a fazer parte ou se tornarem cristãos. Então eles tomam esse texto para defender essa posição deles. Essa é a primeira coisa que a igreja primitiva aplicava em relação a esse versículo aqui. A segunda que a igreja primitiva usava esse texto de maneira muito particular, era que a igreja estava sobre um duplo ataque, estava
ela estava sendo ameaçada do lado de fora. Mas a igreja primitiva era uma ilha de pureza e rodeada por muita imoralidade pagã. Era muito fácil então que essa imoralidade pagã afetasse a sua vida, e tornando assim a igreja então numa igreja mundana. Mas também havia a crença, a ameaça que provinha de dentro desta mesma igreja. Por que vinha essa ameaça? A igreja primitiva não só corria esse risco de se contaminarem com a imoralidade que havia para o lado de fora, porque era muito grande, mas a igreja também estava correndo um sério perigo, como uma séria ameaça dentro da sua própria igreja. Então naquela época primitiva, os cristãos então começavam a elaborar a sua própria doutrina de fé. Eles então começam a elaborar a sua própria doutrina de fé. Então era inevitável que alguns fossem levados por outros caminhos, ou pelos caminhos da heresia. Então você vai ver nas epístolas Paulo combatendo várias heresias. Uma delas mais conhecidas e clássicas é a heresia dos gnósticos, o gnosticismo. Quando você vai ler a primeira epístola de Pedro, você vai ver Pedro na sua primeira epístola, combatendo os gnósticos. Paulo numa frase vai dizer: eles estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Então a grande ameaça começa do meio. Então eles são levados para o caminho da heresia por causa de especulações. Aí você vai entender que essas abrições de portas, de nomes de igrejas, ela não começou ontem e nem o ano passado. Essa história de ameaça dentro de uma igreja, com suas ideologias e filosofias ou heresias, ela começou lá na igreja primitiva. Na igreja primitiva já estava inserida aquelas pessoas que ficavam procurando pelo em ovo, procuravam colocar heresias dentro da igreja. Então a grande questão é essa aqui. Então o povo está ali. Então nessa época já havia isso. Então é por isso que você vê várias igrejas abertas, aonde aquela pessoa não gosta, ele quer introduzir um outro tipo de liderança, ele tem uma outra visão, ele tem outro pensamento, ele tem outro método. Então esse pastor não aceita, não adota as ideias desse irmão. Então esse irmão sai, abre uma igreja, coloca o nome e conduz a igreja daquele jeito que ele não foi aceito na igreja que ele estava. É isso que acontece. Ou a heresia se estabelece. Existem igrejas aí com nomes, e eu não preciso citar, mas que são tremendas heréticas, são igrejas heréticas, que estão no nosso país, de heresia pura, que entrou e está no meio dela, vive a heresia no meio dela, são doutrinados por heresia, e o povo acredita fielmente que é a palavra de Deus. Então houve alguns que procuraram estabelecer uma solução de compromisso entre essas categorias cristãs e a filosofia do paganismo, chegando a alguma síntese de ambos os pensamentos que pudessem satisfazer as duas linhas de raciocínio. Então, para poder sobreviver, a igreja devia defender-se tanto das ameaças exteriores como desta ameaça interior. De outro modo, teriam chegado a converter-se em mais uma das religiões que competiam dentro do marco do Império Romano, especialmente os cristãos daquela época, que eram muito cuidadosos com respeito à qualidade das pessoas que eram admitidas à celebração da Santa Ceia do Senhor. Então havia uma regra muito fechada para se admitir as pessoas para participarem
da Santa Ceia do Senhor. Tudo que eu estou falando aqui está dentro do versículo 6, entendeu, meus irmãos? Então havia essa regra. Eu estou dando um pouco de história para você aqui. Então, a questão de que eles, na época, os cristãos daquela época, davam uma seriedade, eles eram muito cuidadosos com respeito à qualidade das pessoas que eram admitidas à celebração da Santa Ceia do Senhor. Esse texto se associava com essa prática, com esse cuidado. Como assim, irmão Christian? É que eles selecionavam, ou eles estavam de olho nas pessoas que participariam, que rodeariam a mesa do Senhor. Em outras palavras, a ceia do Senhor, para a nossa compreensão, era fechada somente para membros em plena comunhão, nessa época aqui. Não era de porta aberta, todo mundo entra, 5 tomou ceia, você nem sabe qual é a procedência dele, não é do nosso meio. Mas ele tomou no cálice e pegou o pão, não é do nosso meio. Vai raciocinando aí. Só que nessa época, não. Nessa época era somente, eles tinham cuidado, somente aqueles que eram membros, somente aqueles que iam participar da ceia do Senhor, que era permitido permanecer ali. E olha bem para você ver. Então, como se associa com essa prática? Então a Santa Ceia, ela começava com esse anúncio. Eu vou ler para você. As coisas santas, naquela época, as coisas santas são para os santos. Um tal de Teodoreto cita o que segundo ele é um dito de Jesus e que não foi recolhido pelos evangelistas. Ele vai dizer assim: meus mistérios são para mim e para os meus, ou seja, para os meus santos, para aqueles que estão em comunhão. Eu vou ler aqui o versículo: não dei ao cães o que é? Vai raciocinando aí. Então ele dizia isso: meus mistérios são para mim e para os meus. Então naquela época a Constituição Apostólica estabelece que ao começar a ceia, um dos diáconos deveria dizer assim, que nenhum dos catecúmenos, ou seja, quer dizer, aqueles que estavam se preparando para receber o batismo, os diáconos deveriam dizer, anunciar à igreja, que nenhum dos catecúmenos que estão se preparando para receber o batismo, e nenhum dos auditores, os que tinham vindo ao culto porque estavam interessados em conhecer algo sobre o cristianismo, aqueles visitantes, aquelas pessoas que vêm visitar o culto, e nenhum dos incrédulos e nenhum dos hereges permaneça neste lugar de culto ou diante da mesa do Senhor. Ela está fechada para todos, exceto aos cristãos. Olha a seriedade. Olha, eu participei de uma igreja, nós participamos de uma igreja em Mojimirim, que houve uma vez, não sei se foi mais uma vez, mas uma vez, a Santa Ceia foi de porta fechada. Santa Ceia só para membros, só aqueles que eram membros comungantes, não se abria. Então, nessa época, os diáconos deveriam se posicionar e dizer isso. Vai ficar de fora os convidados, aqueles que veio visitar para conhecer o culto cristão. Vai ficar de fora, se houver algum herege, vai permanecer de fora. Aqueles que estão participando do curso catecúmenos vão ficar de fora. Mas a mesa do Senhor estava fechada para todos, exceto para os cristãos. Então você vê aí como que era a seriedade, né? Sim. Olha lá, olha lá em Minas, hein? E não é de... Meu Deus do céu, não, mas também não, né?
E esse contexto primitivo era usado na época, era usado pensando nesse texto aqui. Então, mas assim, o que eu quero mostrar para você ver como que era rígido o sistema de se participar, porque eles tinham entendimento, presta atenção, não deis aos cães. Mas eu vou interpretar para você o que Jesus está falando aqui. Talvez você está dizendo, pastor, mas o que é isso? O que Jesus quer dizer com isso? Talvez seja a tua pergunta, mas eu vou responder a tua pergunta. A primeira coisa, o que é que Jesus está dizendo? Não deis aos cães. O que Jesus está falando? Irmão, você tem que entender que na época que Jesus está falando isso aqui, na época, e o que o presbítero Ageu está falando é muito válido, na época que Jesus está escrevendo, não tinha pet shop, aqueles cachorrinhos fofinhos, bonitinho, que parece um brinquedinho, aqueles cachorrinhos adestrados, senta, ele senta, pega biscoito, ele pega, né? Dá 3 latidas, ele dá, né? Senta para comer, senão... Na época de Jesus não tinha, ele está falando de cachorro, literalmente, ele está usando uma figura de linguagem. Calma, vou dizer. Então, os cães naquela época não era essa fofurinha, tá? Não tinha pet shop que você paga hoje, faz festa, né? Faz aniversário, vem com pelinho cheiroso, vem com brinquinho, vem com arquinho, né? Tudo bonitinho. Até o pitbull, que é mais grosseiro, vem cheirosinho, todo brilhando, pelo brilhando. Não, os cães que Jesus está falando aqui eram cães selvagens, semi-selvagens. Esses cães eram temidos pelos judeus e toda a província judaica. Esses cães eram temidos porque eram cães selvagens, cães ferozes, que a população abominava e não gostava de tê-los por perto. Irmão, isso aqui é pesado que Jesus vai falar aqui. Jesus pega essa figura de linguagem e fala, viu, não dei aos cães. Por quê? Porque esses cães, dependendo daquilo que você oferecia para eles, se eles não gostassem, eles agrediam você ferozmente. Se vocês não dessem o que eles queriam, você era atacado por eles, ferozmente. Aí Jesus vai dizer, não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos. Você entendeu a questão do cães aqui? Jesus está usando uma expressão, ele está usando algo literal, mas usando uma figura de linguagem, para dizer... E aí você vai entender, e eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios. Quem são esses cães? Provérbios, capítulo 9, o versículo 7 e o versículo 8. Olha ali quem são esses cães. Quem achou pode ler, lê bem alto para a gente. Capítulo 9, versículo 7 e 8. Opa, peraí. O que repreende quem? O transgressor. O que ele ganha? Afronta. Presta atenção. Continua lendo, presbítero Ageu. Opa, ganha injúria. Opa, não repreenda o escarnecedor para que ele não se volte, te aborreça e volte contra você. Os cães, não enxote eles porque ele vem contra você novamente. Presta atenção nisso aí. Isso. Faz uma ligação aí. Lembra dos olhos? Se tiver em treva, todo o teu corpo está. Se o teu olho tiver luz, todo o teu corpo está. O que está na luz ouve e obedece. O que está em trevas não rejeita. Presta atenção, vai ligando uma coisa na outra. Então os cães aqui, vamos por partes. Os cães aqui, e que na época eram ferozes, Jesus está intitulando as pessoas. Guarde isso. Jesus está falando, ele está continuando falando do monte, ele está falando das pessoas. Esses cães representam as pessoas
que não aceitarão a pregação do Evangelho, não aceitarão a correção, não aceitarão a instrução. E essas pessoas, o presbítero Ageu acabou de dizer: mas eu fui aconselhar a pessoa que estava falando errado, eu parei de falar, eu fui falar com fulano, ele ficou bravo comigo. O que Jesus está dizendo aqui desses cães é que ele está dizendo: olha, que o Evangelho não é todos que ouvirão, que o Evangelho, que a pregação do Evangelho, o que Jesus está dizendo aqui? Que a pregação do Evangelho tem limites. Tem ou não tem? O que você acha? Tem limite ou não? Tem. É isso que ele está dizendo aqui. Quem são os cães? Aqueles que aborrecem, aqueles que rejeitam. Lembra de João Batista? Raça de víboras, quem vos incitou a fugir? Arrependam-se. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não ouvem, aquele que está em Provérbios, que você vai repreendê-lo e ele se volta contra você, é os cães. Guarda bem isso. Não insiste não, tem limite. Não insiste não. Por que, irmão Cristo? Porque tem pessoas que não aceitarão e se voltarão contra você. Aonde começa? No meio da sua família. Insiste com alguém da sua família para você ver se ele não vira a cara com você. A expressão é forte, mas Jesus usou essa expressão, cães. Quando ele fala de cães, Jesus ele fala na língua diária do judaica. O povo já logo vai para é os cães selvagens que ele está falando, aqueles lá que nos atacam quando nós às vezes queremos fazer algum bem. Preste atenção nisso aqui. São esses que rejeitam, são esses que zombam. Quem são esses cães? São aqueles que zombam, são aqueles que zombam da verdade de Deus, são aqueles que depreciam a verdade de Deus, são aqueles que escarnecem da verdade de Deus, são esse tipo de gente que abominam a verdade de Deus. Então não adianta você insistir muito com ele, sai fora, sai de perto, porque esse tipo de gente não aceitará, pelo contrário, ele lutará contra você, ele vai te fazer mal. Não faz mal não? Lembra de Paulo, Atos capítulo 13? Paulo foi arrastado pela rua, Paulo foi açoitado quando ele começa a pregar. Eles não aceitaram a pregação de Paulo, está lá em Atos capítulo 13. Vai contra os princípios. Então quando você vê a pessoa que rejeita tudo que você fala, deixa ela de lado. O que eu faço, irmão Cristo? Então, ore. Para esse contexto, Jesus está falando, tem limites. Tem limite. Porque você pode se machucar. Lê Provérbios de novo, presbítero Ageu. Lê de novo, capítulo 9, 7 e 8. Só para a gente gravar isso aqui. Então, o escarnecedor ou insensato é o que não aceita o conselho. Provérbios vai mostrar a galeria do insensato. Provérbios, nós lemos Provérbios, o livro de Provérbios com a igreja toda aqui, vai falar muito do insensato. Insensato é tolo, é o que rejeita. Você já viu aquela pessoa que você vai falar? Aí tem a questão de você orientar aquela pessoa, você não está julgando ela, aí você está orientando. Olha aquele besorrão lá que eu contei. Então o insensato, ele vai rejeitar, ele vai fazer focinho para você, depois ele vai falar mal de você, ele vai depreciar você, ele vai fazer todo tipo de mal contra você, porque ele rejeitou o conselho, a repreensão. Esse é o cães, são os cães. O sábio será abençoado.
Ele vai aceitar, é verdade. Aí vem, é verdade, irmão, você tem razão. Ele vai te agradecer, irmão, muito obrigado, você abriu os meus olhos, muito obrigado. É aquele que tem a luz, está tudo ligado, é o que tem a luz, está tudo ligado. E ele diz: exatamente. Sobre o cães, ficou alguma dúvida aqui? Irmã Carol, entendeu bem isso aqui? Entenda bem isso aqui. Então vai ter pessoas, meu irmão, tem limites, não vai te ouvir, esqueça. E se você insistir, você vai sair chateado, você vai sair ofendido, magoado e triste. Amém, graças a Deus. Sim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada um toma a sua decisão e Deus responsabilizará pelas decisões que o ser humano toma. Isso entra na responsabilidade humana. Sim, muito bem apontado. Ele seguir outro caminho, não tem que se culpar. Não se culpe disso. E tem outra, enquanto isso ocorreu, e se a irmã estava no tempo da ignorância, sem conhecer o Evangelho, Deus também não lhe condena disso. Agora, Ele requererá de nós resposta até do que eu estou ensinando hoje, a partir de agora. Tudo que eu falar aqui, Deus vai cobrar de nós agora, principalmente de mim. É daí que começa. Enquanto você não sabia a interpretação aqui, o que Ele quer dizer aqui? Até então você está inocente, está no sentido da ignorância. Agora você já sabe. Essa cobrança não tinha esse conceito. Sim. Se martirizava e sofrer. Não é assim. Só Deus sabe. Na idade adulta, só Deus sabe, meu irmão. Isso é justificativa? Não é justificativa não. Quantos filhos de pastor estão presos atrás da grade hoje? Tem aqueles que não ensinam, que não viveu um cristianismo diante dos filhos também? Tem, mas tem outros também que viveu a vida de cristianismo diante dos filhos. Então aí entra a questão que a gente não pode julgar. Isso, exatamente, são responsáveis pelos atos. E o que a minha esposa citou é muito isso. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Eu vou deixar? Não está anulando a nossa responsabilidade. Nós temos que ensinar os nossos filhos. O caminho que ele vai tomar depois de adulto, só Deus sabe. A gente não sabe. Eu não sei se Deus vai permitir que ele desvie para dar uma lição nele, eu não sei. Porque filho de peixe não é peixe, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Então, é isso, irmão, isso é muito relativo. Então a gente tem que ater para isso. Então não sofra, faça o que tem que fazer, mas não sofra com isso. Que não precisava, não precisaria. Por exemplo, vou citar a permissão da Amanda. Amanda, está com a nenê Calice, recém-nascida. Qual que é a obrigação da Amanda? Conduzir essa criança nos caminhos do Senhor. Mas pode correr o risco dela não conduzir a criança no caminho do Senhor e tomar outros rumos? Tem. Aí ela é culpada duas vezes.
porque ela contribuiu para seguir o outro caminho mesmo. Aí piorou a situação. Só um exemplo, viu, mano? Contribui. Isso é perigoso. Exatamente. Sim. Não se esforça. Então, e é isso, então, para você ver, as pessoas não se preparam, né? Ó, exatamente, por exemplo, tá calor, irmão, tá todo mundo calor. Sabe que o pastor da igreja não tem calor também? Ah, eu tenho problema. Ah, o pastor também não tem problema? Ah, eu tenho que falar, o pastor também não tem que fazer? Não é assim? Não, parece que o pastor é um Superman, um robô que não tem problema, que não chora, que não precisa sair, que não precisa resolver a situação. Parece que o filho do pastor, por exemplo, tem que ser o anjo da igreja. Ah, não, o filho do pastor não pode pisar no tomate. Já, o meu filho, eu não crio o meu filho como se fosse um filho de um dirigente ou de um pastor. Tá aí, minha esposa, eu não crio ele. Você pensa que eu pressiono meu filho, que você é filho, não sei o... Não, senhor. Eu não vou colocar essa depressão na vida do meu filho. Ele tem que olhar para a minha vida cristã, dentro da minha casa, porque aqui dentro da igreja é muito fácil. Para qualquer um de nós aqui, não vou ser hipócrita não, para qualquer um de nós aqui dentro da igreja é fácil ser cristão. Meu filho tem que ver a minha vida dentro da minha casa, é lá que o cristianismo mora. Acabou. Então eu não faço pressão no meu filho. Ah, meu filho, é o seguinte, você é o filho do dirigente, então não pisa no tomate, um ditador dentro de casa. Minha esposa, então, você é mulher, um dirigente, você tem que andar aqui, não pisa no ovo não. Daí eles aqui, ó, chama em particular, fala, teu marido é ditador dentro de casa, para manter a aparência dentro da igreja. Eu já deixo a regra para ele bem certinho, já falo para ele a regra bem certinha. Evangelho para ele, olha, aqui, vai por aqui, acabou. Não tem que fazer isso. Então as pessoas sofrem por causa disso, achando que tem que fazer alguma coisa, acaba sofrendo, carregando um fato que não precisa, tá? Então na questão aqui, irmã Lúcia, eu também sofria, porque eu queria salvar minha família de qualquer custo. Só que não é assim. Eu preciso falar, isso não anula a pregação. Isso não está anulando o que a minha esposa disse, não está anulando a pregação de que eu tenho que ter uma postura no meio da minha família. Não anula a pregação do que eu fiz menção do final de ano. Irmão, você vai viajar, você vai ter parente que não é cristão, você vai ter amigos que não são cristãos, que você vai ter. Então aproveita a oportunidade e viva o cristianismo diante deles. Você não precisa abrir a Bíblia para eles, você não precisa ficar lá querendo pregar sem inconveniência para eles. Mas viva o cristianismo ali. Olha, eu posso fazer uma oração agora para o alimento? Vai sutilmente, alguém vai ver, olha, é diferente, vai perceber, mais ou menos isso, tá bom? Não anula a nossa responsabilidade como cristão. Exatamente. Mas vamos lá. Então esses cães, e aí ele continua: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então aqui os cães, como eu falei, nos cães na época que eram selvagens e que não eram pets, e esses cães andavam em bandos mesmo para atacar. Os porcos também, na lei de Moisés, na lei judaica também eram tidos como imundos. Jesus então usa isso para dizer: não lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então o que ele está dizendo que significa isso? É você chegar lá para os porcos, e não eram os porquinhos que ficava na cocheirinha, bonitinho, que você pega o sabugo de milho, né, os legumes estragados e joga lá para ele, e coque, tudo bonitinho, e depois você vai comer no final do ano. Não é esse porquinho não, tá? Era porcos selvagens, e eles eram totalmente ferozes, e que se você não, interessante, se você desse alguma coisa a eles que eles não gostavam, eles avançavam em você.
eles pisavam. A demonstração da rejeição desses porcos selvagens é que eles literalmente pisavam nas coisas que eles não gostavam, mostrando para a pessoa: nós não gostamos. O que é essa pérola? O que é essa pérola? Essa pérola é o sermão da bem-aventurança. Essa pérola aqui é tudo aquilo que Jesus vem ensinando. Vocês estão sendo ensinados, então não deem pérolas aos porcos. O que é a pérola? É a palavra de Deus. O que é a pérola? É a verdade do Evangelho. Então você está me dizendo que não é para dar para alguns? Não, porque eles não querem. Por quê, irmão Christian? Por causa da vida de perversidade, de promiscuidade, por causa de uma vida totalmente liberal e totalmente pecaminosa. O curso da vida dessas pessoas não é santidade, mas é abundância no pecado, na pecaminosidade. Aí Jesus diz assim: para esses vocês não deem, pisa nela, zomba dela. Você vai evangelizar, como algumas vezes nós evangelizamos na madrugada lá em Mojimirim. Você dava um folheto, as pessoas amassavam e jogavam fora. É isso que Jesus está dizendo aos porcos. Rejeitam, não querem saber, desprezam, zombam. Olha lá o crentinho lá, olha o santinho lá, que pregação que é, né? E isso serve àqueles crentes: irmão, vamos para o culto de estudo bíblico. Que estudo bíblico o quê? Vou nada, está rejeitando. Aí Jesus fala: não dê pérolas aos porcos, porque eles podem não gostar. E outra, preste atenção, aquilo, e eu vou pegar o gancho com o Granconato, que ele disse assim: nem tudo, pastor, que você vai falar e pregar e ensinar, não se preocupe com o que os ouvintes seus vão achar ou pensar. Alguns vão fechar a cara, alguns vão ficar com raiva de você, mas esses são os cães e são os porcos que rejeitarão a mensagem do Evangelho, que não entrarão pelo rumo do Evangelho. Irmão, isso aqui é forte. Nossa, eu falei agora como os camaradas da Universal, é forte. Misericórdia, sai para lá. Então isso aqui é muito sério. É muito sério. Acontece a rejeição da pregação, do ensino. Você já percebeu? Tem pessoas que vivem no pecado dentro da igreja. Meu Deus do céu, mas o pastor está pregando o Evangelho, está expondo a Bíblia aqui. Eu disse para vocês que um dia que eu sair daqui, Deus me levar para outro lugar ou para outro campo, vocês não vão poder reclamar que eu não expus o Evangelho aqui como ele é para vocês. E se está expondo o Evangelho como ele é, e a pessoa está aqui faz 1 ano, 2 anos, presta atenção, 2 anos, e a vida dela não muda, quem está errado? Não é o Evangelho, porque está sendo exposto. Quem é que está errado? É aquele que está ouvindo, passando aqui e batendo e indo embora. Ele nunca entra no parâmetro do Evangelho, mas ele continua no meio, continua, mas ele nunca se converte. Mas o Evangelho está sendo pregado? Está. E as verdades estão sendo pregadas? Está. A doutrina está sendo pregada? Está. Mas ele não converte por quê? Porque ele é tido como cão e porco, que ouve a mensagem, é duro que eu estou falando, que ouve a mensagem, faz assim, rejeita e joga fora, ou que recebe o alimento como os cães, e que ainda recebe a repreensão, ele fecha a cara, fala mal, deprecia aquele que está exortando, ele faz tudo isso. Então, para nós encerrarmos, é isso que ele está dizendo, é exatamente isso. Esse é o julgamento justo que Jesus trata nesse versículo 6. Então julguem vocês, julguem, pela árvore se conhece o fruto.
Nós, como os cristãos, isso serve de alerta para nós, que nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. É dar a resposta a cada vez que o Evangelho é pregado nesse púlpito, é dar a resposta que cada vez que este Evangelho é ensinado nesse púlpito, é dar a resposta com frutos dignos de arrependimento, é baixar a guarda, não é empinar o nariz, esse pastor não sabe o que fala, quer mandar na minha vida. Jesus está dizendo, os súditos do reino são as qualificações dos súditos do reino. Jesus está dizendo, deixa eu mostrar para vocês quem são os súditos dos reinos. Sou eu e você. E como é que nós temos que ser? Isso é sério. E para encerrarmos, vocês entenderam aqui? Está bem entendido isso? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Meus irmãos, vamos se levantar. Faltam 3 minutos. Eu quero que você abra e vamos fechar esse estudo bíblico aqui hoje com o Salmo 1. Esse Salmo 1 vai servir de aplicação agora. Salmo 1, vamos lá. Nós vamos ler todos juntos e assim presbítero Ageu ora para irmos para casa. Na verdade eu vou orar por vocês que vão viajar. Isso. Vamos ler todo mundo junto o Salmo 1. Esse Salmo 1 será de aplicação para aquilo que nós falamos agora. Vamos lá, 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.